Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que bom estamos juntos. Hoje é 15 de novembro de 2022, feriado nacional, e nós estamos aqui reunidos em nome do Cristo. Isso é muito bom para participarmos do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui de Olambra, a Cidade das Flores, e nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais, cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se abraçados, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos, participando desse momento espiritual. Nós buscamos estudar o Evangelho. Boa noite, Liete Pietrolongo, seja muito bem-vinda. Procuramos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de compreendermos melhor a mensagem de Jesus. E nós também aproveitamos esse estudo como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião de vibração, uma reunião de tratamento. E nessa reunião, nós preparamos os trabalhadores da nossa casa, preparamos também aqueles que serão assistidos na reunião de vibração, e nós vamos, então, entrando nesse clima espiritual. Boa noite, Pedro Balalai, seja muito bem-vindo. Que bom, nosso amigo Pedro aqui conosco. Nós vamos abrindo aqui do livro Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Abrimos na mensagem 89. Em nossa marcha, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, o evangelista, nos traz essa passagem no capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva: que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos desígnios, nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador, e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia
ensina a preciosidade do movimento. É natural. Peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desaboros. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Do livro Fonte Viva, Emmanuel Francisco Cândido de Xavier, a mensagem 89, em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículos 51. Irmãos, irmãs queridas que agora estão conosco, vamos orar, junto a cada benfeitor amigo, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos, buscando a compreensão do Evangelho, e pedimos a Jesus que esteja junto a nós, tocando os nossos corações, despertando em nós os melhores pensamentos e sentimentos. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que bom. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Sônia Toledo, Rita Machado, Pedro Balalai. Hoje, feriado, talvez alguns companheiros não estejam conosco, mas o mais importante é que nós estamos aqui e conseguimos vencer os desafios do dia e nos reunimos agora em nome do Cristo, buscando compreender a sua mensagem de amor, a sua mensagem de esperança. Amigos que sempre nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos e nós até gostaríamos de saber aí de vocês. Boa noite, Mariana Fosati. Se porventura está assim aquele barulhinho, parecendo um barulho de chuva, porque eu precisei ligar o ventilador, mas eu não sei se o barulho está incomodando o nosso encontro. Então digam aí, por favor, se está um barulho chato de fundo ou se está dando para acompanhar com tranquilidade, porque qualquer coisa eu desligo aqui o ventilador. Amigos, nós vamos, boa noite, Vicente Gilene, seja muito bem-vindo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Rita, muito obrigada, Rita. A Sueli disse, eu achei que estivesse chovendo, mas para mim não atrapalha. Tá bom, eu vou ver se eu consigo manter o ventilador desligado, porque agora essa época do ano tem uns insetinhos uns princípios inteligentes que querem ser evangelizados, só que eles ficam em cima, eles não sabem se comportar. E eu teria que ter ligado o ar-condicionado mais cedo. Vamos ver, só um minutinho. E a Vicente também disse, parece que está chovendo. Mas, amigos, então vamos, olha, nós estamos no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos vendo as instruções dos Espíritos
A semana passada e retrasada nós falamos sobre a mensagem que veio através do Espírito Lázaro. E hoje nós vamos dar continuidade a essas instruções, o item 9, que fala da lei de amor. Porque o capítulo é amar o próximo como a si mesmo. E os benfeitores estão nos trazendo essa reflexão sobre essa lei de amor. É uma lei, o amor é uma lei. E uma mensagem de Fênelon foi dada em Bordeaux em 1861. O espírito Fênelon, o benfeitor, quando ele estava encarnado aqui entre nós, o nome de Fênelon era mais ou menos isso, François de Salignac de La Motte Fênelon, também conhecido como o Cisne de Cambraia. Ele foi um teólogo católico, poeta, escritor, um escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado daquela época. Ele pertenceu também à Academia Francesa de Letras. Nós vemos esses espíritos assim, mais iluminados, eles, em geral, eles vêm adiante do seu tempo, então criam um choque cultural, porque eles muitas das vezes não são compreendidos. Não foi o caso do Fênelon, mas muitos são inclusive condenados até à morte. Mas o Fênelon, François de Salignac de La Motte Fênelon, ele nasceu em 6 de agosto de 1651. Nasceu na França e faleceu em 7 de janeiro de 1715, na cidade chamada Cambrai, na França. E ele morreu, desencarnou com 63 anos, até viveu bastante, porque 63 anos naquela época era muita coisa. Mas esse espírito, vejam, em 1651 ele nasceu, desencarnou em 1715. Quando foi 250 anos, mais ou menos, depois, ele se manifesta, não é isso? Estamos falando do século XIX, não, peraí. Vocês façam aí a conta, hoje eu estou meio confusa para fazer a conta. Ele desencarnou em 1715. Quantos anos depois ele se manifesta? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864. 150 anos depois, mais ou menos, 150 anos. Ele se manifesta utilizando-se da mediunidade de um daqueles médios que faziam parte do trabalho de Kardec, e ele traz essa mensagem, uma mensagem longa. Nós não vamos nem conseguir vê-la ela toda hoje, porque é uma mensagem bem extensa. Vocês veem, o Lázaro já trouxe uma mensagem longa falando sobre essa lei do amor. E agora o Fênelon, ele vem dizendo, no capítulo 11, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Veja que coisa importante que Fênelon nos diz. Primeiro, o amor é uma lei de Deus. O amor, ele é uma essência que vem diretamente de Deus. Mas todos nós possuímos essa essência também, porque nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus, nós temos essa centelha dentro de nós. Só que o que acontece? Nós, aqueles filhos ainda bem teimosos, igual aquelas crianças teimosas e mal criadas, o pai fala uma coisa, a criança quer fazer outra. Então nós nos afastamos, muitas das vezes, dessa essência divina. Mas Fênelon diz que todos nós
do primeiro ao último. Todos nós, todos somos espíritos criados por Deus. E nós temos essa centelha desse fogo sagrado. Vejam que também é bem forte o que ele diz. O amor é um fogo, porque o amor verdadeiro, ele aquece, ele esquenta, ele é um fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. Ele quer dizer, muitas vezes nós já conseguimos comprovar esse fogo sagrado. Ele diz, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Nós sabemos que há pessoas que, por questões de enfermidade mental, ele pode ter um desvio tão grande que ele não tem nenhuma espécie de sentimento, ele não manifesta nenhuma espécie de sentimento. Eu trabalhei durante muitos anos, durante uns 15 anos, numa vara criminal, junto com o juiz fazendo audiência. E uma vez, um daqueles acusados que ali se apresentaram, ele era uma pessoa assim enferma. Ele havia tirado a vida de um porteiro lá no Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas vinham, dependendo de onde vocês estejam, não sei, mas lá, às vezes vinha aquela compra de supermercado, a pessoa trazendo as compras, a gente fazia as compras e a pessoa vinha assim num triciclo, naquele triciclo trazendo as compras. Parava na porta do prédio, desembarcava as compras, entrava dentro do prédio para entregar as compras, e outros fregueses também que tinham feito compras, as compras ficavam ali, enquanto ele entrava dentro do prédio para fazer as entregas. E nisso que esse homem vai fazer essas entregas, vem esse irmão ainda enfermo mentalmente e vai furtar alguma coisa dali. E o porteiro, vendo, veio e se dirigiu para ele. E ele tira a vida do porteiro. E quando ele vai preso, ele vai para o hospital psiquiátrico. O hospital, agora me fugiu o nome, mas assim, a prisão dentro de um hospital. E lá dentro desse hospital, outro preso que ali se encontrava também, em função de também não ter a mente equilibrada, ele tira a vida também desse irmão que ali estava. E ele vai para a audiência. Vai para a audiência como se nada tivesse acontecido. Abri esse parênteses até um pouco triste, mas infelizmente é a realidade que pode acontecer. Então são pessoas que, em função de uma enfermidade mental, e até eu gostaria de receber de repente auxílio, que agora me foge, qual seria o tipo de doença mental, quando a pessoa não tem nenhum sentimento. Se alguém desejar colocar aí para me ajudar, pode colocar, que agora me fugiu a palavra. Mas, fora essas exceções, a pessoa, mesmo o que Fênelon está dizendo, mesmo aquela pessoa mais abjeta, mais vil, mais criminosa, ela sempre tem um amor. Um amor pelo filho, por uma companheira, pela mãe, por um animalzinho. Ah, sim, a Rita disse, é um psicopata. Psicopata. E é isso mesmo. Então, uma pessoa assim, um psicopata, ele, às vezes, a pessoa até diz assim, mata rindo. Para ele, aquilo e nada é a mesma coisa. Ele não manifesta nenhum tipo de emoção. Mas
nós estamos nesse processo de evolução. Às vezes a pessoa não tem nem tanto amor assim, a um ser humano, mas ele tem amor às plantas, aos animais, ele tem o seu bichinho de estimação, ele tem o maior cuidado em cuidar das suas plantas. Então ele está no exercício para desenvolver essa essência divina, essa essência do amor. Nós vamos evoluindo, né? Cada um no seu momento. Inclusive, hoje eu estou a fim de falar e eu me lembrei de um filme que talvez vocês tenham visto, não lembro o nome, é um filme que já tem um tempo, e era, acho até com a Sandra Bullock. Ela vai para uma clínica, fica ali durante um certo tempo, e várias pessoas que ali se encontravam, uma daquelas, quando tem alta da clínica, o médico orienta, era um homem. Você primeiro, antes de conseguir arrumar qualquer relacionamento, comece a cuidar de uma planta. Se essa planta sobreviver 1 ano, aí você já tem condições de pensar em avançar, dar um passo a mais. Então ele começaria com menos até chegar a um estágio maior. Mas vamos continuar aqui com Fênelon, porque o Fênelon nos diz: há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Não são psicopatas, mas também ainda não conseguiram desenvolver pelo menos um pouco a mais esse sentimento, essa centelha de amor. E nós conhecemos pessoas que aí ficam, né, lustrando o seu carro, ou então a sua casa, e aquela... Ele já tem um sentimento, mas o que Fênelon diz, às vezes por um objeto. Outros já conseguem ir um passinho a mais com os animais, com as plantas, mas à medida que nós formos evoluindo, nós deixamos essa condição de instinto e vamos despertar realmente o sentimento, a sensibilidade. Mas prossegue ele: entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações aos criados. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. A Sueli, vamos abrir aqui um parêntese, a Sueli, ela tinha colocado, quando eu estava dizendo, me ajudem, qual é mesmo a palavra da pessoa que não tem nenhum tipo de sentimento? Até as pessoas dizem, mata rindo. É o psicopata, realmente, de acordo com a medicina, são pessoas que têm esse distúrbio, enfim, transtorno, é um psicopata. Mas a Sueli tinha falado autismo. O autismo é diferente, ela está dizendo que ela conhece uma pessoa, que agora já é um adulto,
mas que desde criança ele nunca demonstrou nenhum sentimento, nem pela mãe. Mas o autismo, eu conheço muito, muito pouco, mas nós sabemos que existem várias gradações do autismo, inclusive tem autistas que são super inteligentes. Esses dias eu estava vendo um juiz que agora, já com mais de 30 anos, é que ele descobriu que é autista. Às vezes a pessoa já adulta é que vai descobrir que é autista. O autismo ele tem assim, uma gradação de reações, enfim, é uma coisa diferente. E tem aquele autista que ele fica totalmente fechado dentro do seu mundo e nada que acontece à sua volta o interessa. Nesse caso que a Sueli está citando, deve ser um irmão que tem assim, esse tipo de comportamento. Então nem a própria mãe ele demonstra nenhum tipo de sentimento, mas é diferente, né, do psicopata. O psicopata, ele às vezes, ele aparentemente nem, as pessoas nem imaginam que ele possa ter esse tipo de desequilíbrio mental. E quando vê, ele pode às vezes ter uma atitude assim que todos ficam chocados. Não imaginavam que ele poderia ter esse tipo de reação. Mas, voltando aqui à nossa reflexão, porque nós estamos falando sobre a lei do amor. O amor é uma lei divina, porque as leis de Deus, elas fazem parte de todo o universo. Não é uma lei que esteja somente no planeta Terra, não. É uma lei que faz parte de todo o universo. E o que Fenelon diz? Mesmo que a pessoa queira sufocar esse sentimento, não adianta, porque ele está dentro de nós. Um dia nós vamos aflorar. Quando nós formos espíritos mais evoluídos, até atingirmos a perfeição, quando formos espíritos puros, nós vamos colocar esse sentimento presente em tudo que nós fizermos. Então, o que Fenelon vem dizendo, por mais que a pessoa queira sufocar esse germe que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los, porque quando nós fomos criados, nós já temos esse sentimento dentro de nós. Mas, à medida que desenvolvermos a moralidade e a inteligência e deixarmos para trás o egoísmo, porque muitas pessoas, elas ainda estão com o egoísmo tão aflorado que elas querem que o mundo gire à volta delas. O mundo foi feito para servi-la, na cabeça delas. Então é igual aquela criança que está na fase do egocentrismo, que ela imagina que tudo tem que ser em benefício dela. Mas, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, vamos deixando o egoísmo de lado, nós vamos deixando os equívocos e vamos trazendo para nós as virtudes em várias áreas. Porque aí nós vamos ser mais fraternos, mais bondosos, mais tolerantes, enfim, menos ciumentos, menos invejosos. Não vamos nem sentir nada, não é nem menos. Quando realmente tivermos desenvolvido esse sentimento em nós, aí não existe ciúme, não existe inveja, não existe orgulho, egoísmo, prepotência, nada disso.
Mas Fenelon nos diz, há pessoas, existem pessoas, há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Ele é interessante, né? O que o benfeitor coloca. Porque a pessoa ainda é tão egoísta, é tão presa aos seus sentimentos ali de querer tudo só para ele, que ele diz, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu. Então ele pensa, ora, se há a reencarnação, e aí, como é que vai ser? Vai deixar de ser meu? Eu vou deixar de ser exclusivo? Que foi, de uma certa forma, o que aconteceu com o André Luiz Espírito, quando ele descobre que a esposa tinha casado de novo. Porque ele pensando, não, ela vai ser aquela viúva eterna. E quando ele descobre que ela casou novamente, ele ficou muito frustrado. Mas o que o Fenelon diz? Há pessoas que, em função desse egoísmo, essa ideia da reencarnação o repugna. Porque ele vai pensar, assim, outras pessoas vão partilhar também do meio que eu estou, das atenções que eu recebo. Eu não quero isso. Não pode. Só que nós sabemos que não é bem assim. Mas, amigos, nós já estamos praticamente 20h30. Nós vamos encerrar aqui. A semana que vem nós vamos continuar, porque o texto do Fenelon é longo. Semana que vem é 22, né, de novembro. Nós vamos prosseguir semana que vem. E estamos encerrando aqui, mas nós lembramos a vocês que nós vamos, faltando alguns segundinhos, para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Quem está em tratamento, mantenha-se em sintonia. Os trabalhadores da nossa casa também mantenham-se em sintonia. Nós vamos encerrar aqui presencial, vamos continuar com a nossa reunião agora à distância. E nós temos um encontro marcado no próximo domingo, 20 horas, o nosso Evangelho no Lar. Saúde e paz a todos. Quem desejar, anote o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp da nossa Casa Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, o celular 99-341-6316, 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês.